Fala, rapaziada, nesse âmbito aí de Copa do Mundo, todo mundo gosta de ver a Copa do Mundo, todo mundo sabe que são os campeões da Copa do Mundo. Vou falar quem foi campeão da Copa do Mundo de 34, você sabe? Deixa aqui nos comentários, foi a Itália. O campeão da Copa do Mundo de 98 foi a França. Mas você sabe, o time titular da final, os caras mesmo que jogaram a final da Copa do Mundo, os caras que levantaram o troféu, o time titular da final. Então nesse vídeo eu vou falar quais são os jogadores que foram campeões mundiais dentro do campo. Não são os reservas, não é o elenco, não é nada. São aqueles jogadores que foram campeões mundiais dentro do campo, que suaram, correram para o nosso Brasilzão ser campeão do mundo. E se você quiser saber mais sobre esse vídeo, vem com a vinheta. Fala, rapaziada, tudo bom com vocês? João Paulo aqui falando. Então, muitos finais, você vê assim, cara, a final ali, final Brasil e Itália na Copa de 1994. Você sabe aquele time titular? Beleza, todo mundo sabe aquele time que era o Romário, o Bebeto, o Tafarel, o Jorginho, o Branco, Aldair, Márcio Santos. Mas você sabe, o time desses jogadores. Então nesse vídeo eu vou contar os times dos jogadores que foram campeões mundiais, dos times titulares, é claro, porque o elenco é muito vasto. E eu já fiz esse vídeo no canal, vou deixar aqui no link embaixo na descrição para vocês saberem os times brasileiros que tiveram mais jogadores campeões mundiais. Então, se você quiser saber todos os times dos jogadores campeões do mundo, deixa o like, se inscreve no canal, aperta a notificação para toda quarta e domingo às 4 horas da tarde ter vídeo novo no canal. Então vamos começar, que esse vídeo tem muitas conquistas. Então, o Brasil foi 5 vezes campeão mundial: 58, 62, 70, 94 e 2002. Muito bom. Esses títulos foram graciosos cada tempo e espaço do Brasil e da seleção brasileira. Então eu vou falar a primeira de 58, que foi o nosso primeiro time. O time titular que jogou a final e o time de cada jogador. Cada jogador defendia um clube. E você vai saber quando eles foram campeões mundiais. Então vamos começar na Copa de 1958. O goleiro era o Gilmar, que jogava no Corinthians. O lateral era o Djalma Santos, que jogava no Palmeiras. O zagueiro era o Orlando, que jogava no Vasco. O outro zagueiro, Bellini, também jogava no Vasco. O outro lateral era o Nilton Santos, que jogava no Botafogo. Os meias eram o Zito, que jogava no Santos, e o Didi, que jogava no Botafogo. E os atacantes eram o Garrincha, que jogava no Botafogo, o Zagallo, que jogava no Botafogo, o Vavá, que jogava no Vasco, e o Pelé, que jogava no Santos. Então, a maioria desses jogadores jogava no Botafogo e no Vasco. Então, o Botafogo e o Vasco na Copa de 58 foram os times que mais levaram jogadores importantes para serem campeões na final, que eles serem campeões mundiais, estavam na final. Então, esse time aí era muito forte e muito importante. E o Nilton Santos, que era do Botafogo, homenageia o estádio hoje que eles jogam. E a tática desse time era o 4-2-4, bem ofensiva, não tinha volante, não tinha nada, todo mundo queria atacar. Agora vamos para a Copa de 62 e saber quais são os times dos jogadores campeões que estavam naquela final. O goleiro era o Gilmar, que jogava no Santos. O lateral era o Djalma Santos, que jogava no Palmeiras. Os zagueiros eram o Mauro, que jogava no Santos, e o Zozino, que jogava no Bangu. O lateral era o Nilton Santos, que jogava no Botafogo. Os meias eram o Zito, que jogava no Santos, e o Didi, que jogava no Botafogo. E os atacantes eram o Garrincha, que jogava no Botafogo, o Zagallo, que jogava no Botafogo, o Vavá, que jogava no Palmeiras, e o Amarildo, que jogava no Botafogo. Então, o Botafogo também foi muito importante para a conquista de 62, que tinha bastante jogadores ali que faziam esse elenco vibrar e ser campeão. Então, o Botafogo ali era a base do time campeão da Copa de 1962 de novo. E a tática era um 4-2-4 também, bem ofensivo, para a rapaziada fazer bastante gols.
Então vamos para o tricampeonato na Copa de 70 e saber os jogadores e os seus times que foram campeões do mundo. O goleiro era o Félix, que jogava no Fluminense. O lateral era o Carlos Alberto, que jogava no Santos. Os zagueiros era o Brito, que jogava no Flamengo, e o Piazza, que jogava no Santos. O outro lateral era o Everaldo, que jogava no Grêmio. Os meias era o Clodoaldo, que jogava no Santos. O Gerson, que jogava no São Paulo. O Rivelino, que jogava no Corinthians. E os atacantes eram o Jairzinho, que jogava no Botafogo. O Pelé, que jogava no Santos. E o Tostão, que jogava no Cruzeiro. E a tática era um 4-3-3. É uma tática ali para moldar o zagueiro. O Zagallo fez essa tática para moldar a seleção. Então muitos times que deram jogadores importantes que foram campeões foi o Cruzeiro e o Santos. Também o Cruzeiro e o Santos ali na década de 60 foram campeões de títulos muito importantes e prestigiaram a seleção brasileira a ser campeão. Então, uma curiosidade que todos os campeões do mundo, dos times titulares, jogavam no Brasil. Então o Brasil era muito forte nessa conquista. O futebol brasileiro era muito forte ainda na conquista de 58, 62, 70. Tinha poucos jogadores que eram importados para a Europa. Mas vamos mudar um pouco e vamos para a Copa de 94. Aí a exportação de jogadores brasileiros para a Europa ficou muito grande e vamos saber os jogadores e os seus times que eles jogavam. O goleiro era o Tafarel, que jogava no Regiana. O lateral direito era o Jorginho, que jogava no Bayern de Munique. Os zagueiros eram o Aldair, que jogava no Roma, e o Márcio Santos, que jogava na Fiorentina. O lateral esquerdo era o Branco, que jogava no Fluminense. Os volantes eram o Mauro Silva, que jogava no La Coruña, e o Dunga, que jogava no Stuttgart. Os meias eram o Mazinho e o Zinho, que os dois jogavam no Palmeiras. E os atacantes eram o Romário, que jogava no Barcelona, e o Bebeto, que jogava no La Coruña. Então, a tática do Parreira ali naquela Copa era o 4-4-2. Bem normalzinha, uma tática muito padrão para o futebol brasileiro. E os únicos times brasileiros que deram jogadores para eles jogarem a final foi o Mazinho e o Zinho, que jogava no Palmeiras, e o Branco, que jogava no Fluminense. O resto era tudo europeu, então já começou ali a Europa liberar jogadores para jogar a Copa do Mundo. Então vamos para a última conquista de 2002, que ali era um enxame de jogador europeu que foi convocado e foi campeão mundial. Então vamos saber quais foram? O goleiro era o Marcos, que jogava no Palmeiras. O lateral direito era o Cafu, que jogava na Roma. Os zagueiros eram o Edmilson, que jogava no Lyon. O Roque Júnior, que jogava no Milan. E o Lúcio, que jogava no Bayer Leverkusen. O lateral esquerdo era o Roberto Carlos, que jogava no Real Madrid. Os volantes eram o Gilberto Silva, que jogava no Arsenal. E o Kleberson, que jogava no Atlético Paranaense. O meia era o Ronaldinho Gaúcho, que jogava no Grêmio. E os atacantes eram o Rivaldo, que jogava no Milan. E o Ronaldinho, que jogava na Internazionale. Então, desses 11 titulares ali que jogaram a final da Copa de 2002, só 3 jogavam no Brasil. O Marcos, que jogou a carreira toda no Palmeiras. O Kleberson, que jogou no Atlético Paranaense depois dele ser campeão. Ele foi vendido para o Manchester United. Mas o Ronaldinho, foi um erro. Ele não jogava no Grêmio. Ele jogava no Paris Saint-Germain, que a transação do Grêmio para o Paris Saint-Germain foi em 2001. Então o Ronaldinho jogava no Paris Saint-Germain, não no Grêmio. Então só 2 jogadores jogavam no futebol brasileiro que foram campeões do mundo. O Marcos, que jogou a vida toda no Palmeiras, a ídolo máximo no Palmeiras. E o Kleberson, que jogava no Atlético Paranaense. E depois dele ser campeão do mundo, a transação dele para o Manchester United foi feroz, foi certa. Ele foi bem vendido por Manchester United. E agora, nessa Copa de 2022, será que todos os jogadores titulares vão jogar na Europa? Eu acho que sim, porque o Arana, que era ali um lateral esquerdo, se machucou, não vai jogar a Copa. E o goleiro, o Alisson joga no Liverpool e o Everton está muito atrás para ser titular. E o Pedro, que joga no Flamengo, ele vai bancar para outros jogadores, caso for convocado. Mas aí a exportação à Europa aí tá muito acima do Brasil para jogadores convocados e serem campeões do mundo. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Gostou? Deixa o like, se inscreve no canal, porque é muito importante você dar o like aí, que isso impulsiona o vídeo ainda mais
no YouTube. Cara, isso me ajuda bastante. Não deixa o like aí. Beleza, rapaziada? Então aquele fortíssimo abraço e valeu!